Fala pessoal, bom dia. Mais uma vez aqui com vocês no canal Enfermeiro Sobrevivente. Hoje para falar um pouquinho sobre cardiologia, que é a minha área preferida, né? A área a qual eu sempre estou em sala de aula falando com os alunos. E hoje especialmente quero falar sobre os 4 ritmos de parada cardiorrespiratória. Todos nós que já somos iniciados em cardiologia sabemos que a parada cardiorrespiratória ela não se dá de uma única forma. Ela acontece de 4 maneiras distintas, com as suas respectivas etiologias e a respectiva conduta. Então é muito importante para você que é estudante de enfermagem, principalmente se você é estudante da graduação de enfermagem ou enfermeiro e está iniciando em setores críticos, é importante você dominar a fisiopatologia desses eventos para que a sua conduta seja a mais assertiva possível. E hoje, em especial, eu quero falar sobre a fibrilação ventricular, que ela é uma arritmia que ela se diferencia das demais pelo fato de que ela acontece muito. Estima-se aí os estudos que de 80 a 90% das paradas cardiorrespiratórias em adultos no ambiente hospitalar acontece no ritmo fibrilação ventricular. Então, se a gente tem uma probabilidade maior de se deparar com essa arritmia, muito importante, muito sensato que a gente tenha um conhecimento um pouco mais profundo para trazer uma conduta assertiva, rápida e o mais adequado possível. Então vamos lá. Nós temos como ritmos de parada cardiorrespiratória, os 4 eventos, como eu já disse, nós temos a sistolia, temos a AESP, atividade elétrica sem pulso. Esses 2 ritmos, essas 2 arritmias mortais, não indicam a terapia elétrica, ou seja, não indicam a desfibrilação. Em um outro vídeo, em uma outra aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem desses 2 ritmos, a etiologia e por que esses 2 ritmos não indicam a terapia elétrica. E nós temos a taquicardia ventricular sem pulso e a própria fibrilação ventricular, sendo que esses 2 ritmos indicam a terapia elétrica, a desfibrilação. Sendo que mesmo dentro desses 2 ritmos que indicam a terapia elétrica, a fibrilação ventricular é a mais comumente encontrada. Então, para a gente entender um pouquinho melhor a etiologia da fibrilação ventricular, como que a fibrilação ventricular se origina, a gente tem que recapitular um pouquinho aqui, rapidamente, a fisiologia elétrica do coração, a anatomia do esqueleto eletrocardíaco. Então está aqui uma prótese do coração de tamanho real, né? Eu vou abri-la. Coração, como nós sabemos, anatomicamente ele possui 4 câmeras, sendo 2 câmeras superiores e 2 inferiores, né, que são os átrios do ventrículo, sendo que o lado direito ele não se comunica com o lado esquerdo. A parte superior se comunica com a parte inferior através dessas válvulas. Nós temos do lado direito a válvula tricúspide e do lado esquerdo a válvula bicúspide ou mitral. E aqui, na entrada do átrio direito, na porção superior, nós temos a célula especializada que dita o ritmo e frequência cardíaca, que é o nódulo sinoatrial, que nós chamamos de marcapasso fisiológico cardíaco. Essa célula especializada emite o estímulo elétrico que é repassado para os átrios, para que eles assim se despolarizem, se contraindo, e logo em seguida esse estímulo elétrico vai para uma outra célula especializada, chamada de nódo atrioventricular. Essa célula especializada capta esse estímulo elétrico para repassar para os ventrículos, para que eles também se despolarizem e se contraiam. Esse estímulo, após passar pelo nódo atrioventricular, segue para os ventrículos pelos feixes de Is, ramo direito e esquerdo, e finalizam na parte inferior do coração através das células e fibras de Purkinje. Então é essa a estrutura, né, elétrica do coração. Sabendo também, lembrando que o coração é ele quem produz o próprio estímulo elétrico. Então vamos pensar aqui rapidinho numa cena hipotética, vamos pensar em um homem, né, num adulto, que está indo para o trabalho numa segunda-feira de manhã e aí parou ali no centro da cidade para comer ali, para fazer o seu de jejum. Parou lá na barraquinha para comer o seu churrasquinho grego, eu sempre brinco com os alunos com isso, né?
E aí ele está lá saboreando o seu churrasquinho grego, o seu lanche super calórico, e de repente ele começa a sentir um aperto no peito, uma dor que não sabe muito bem para onde vai, hora está nas costas, hora está no braço, hora está na porção epigástrica, e o nosso paciente hipotético ele caiu lá desacordado ali na calçada. Muito provavelmente ele sofreu uma parada cardiorrespiratória num evento chamado fibrilação ventricular. E os estudos nos dizem que 80 a 90% das vezes em que um adulto sofre parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, ele sofre essa parada cardiorrespiratória nessa arritmia mortal chamada fibrilação ventricular. E como que esse evento se origina e por que que esse evento se origina? Bom, como eu acabei de falar, nós temos aqui o coração em que o chefe do comando elétrico, né, é a célula especializada chamada nódulo sinoatrial, que repassa o estímulo para todo o coração para que ele se despolarize e se contraia. Muito provavelmente, esse nosso paciente hipotético, ele sofreu uma isquemia de área cardíaca, o que nós chamamos de infarto do miocárdio, infarto agudo, e essa área isquemiada, ou seja, essa área em que a artéria obstruiu e deixou de receber sangue e, consequentemente, oxigênio, sofreu uma morte celular, uma necrose. Essa morte celular, essa necrose, gera uma resposta, pede uma resposta desse músculo cardíaco que age de maneira independente. De maneira a tentar corrigir esse evento, surgem diversas células espalhadas pelo ventrículo, que nós chamamos de focos ectópicos, ou seja, focos falsos, e começam a emitir impulsos elétricos em todas as direções. Esses impulsos elétricos em todas as direções, que veja bem, ele está tentando corrigir um problema, vai fazer com que o coração deixe de se contrair eficientemente, deixe de dar aporte sanguíneo eficiente para a artéria aorta e, consequentemente, para todo o corpo, e entra no movimento de trepidação, como se fosse uma gelatina balançando numa tigela. E esse movimento de trepidação é o que caracteriza a fibrilação ventricular. Então, nós temos aqui uma fibrilação ventricular que teve a sua etiologia através de uma isquemia miocárdica, muito provavelmente no infarto agudo do miocárdio, e que após a necrose de músculo, de uma área de músculo cardíaco, surgiram diversos focos ectópicos, células falsas, que emitiram impulsos elétricos em todas as direções. Então, aí está instalada a fibrilação ventricular. E por que que na fibrilação ventricular eu venho fazer a desfibrilação? O choque emitido através da desfibrilação do aparelho de desfibrilador, ele vai fazer com que todos esses focos ectópicos, inclusive a célula especializada no nódulo sinoatrial, eles se despolarizem, eles se descarreguem. E após todas essas células se descarregarem, espera-se que apenas o comandante, o nódulo sinoatrial, reassuma o controle. Então é por isso que o tratamento para fibrilação ventricular seja imediatamente a desfibrilação. Outra coisa que diferencia a fibrilação ventricular das outras arritmias mortais, além de seu tratamento com choque, a terapia elétrica, é que a fibrilação ventricular ela tem três fases distintas. Então, a partir do momento que a fibrilação ventricular ela se instala, começa a se desenrolar essas fases. A primeira fase, que acontece dos 3 a 4 minutos, nós chamamos de fase elétrica. É o momento que essa situação caótica elétrica está instalada. Esse é o momento mais ideal para introduzir a terapia elétrica, né? Primordial introduzir a terapia elétrica para a gente aumentar e elevar a chance de salvar esse paciente, de trazer esse paciente de volta aí sem sequelas. A partir desses 4 minutos, entre os 4 e 10 minutos, nós temos a fase hemodinâmica, é uma fase que também a gente
tem que se preocupar em introduzir a terapia elétrica de maneira rápida, mas que toda essa questão caótica de impulso elétrico está um pouquinho mais amenizado. E por fim, a partir dos 10 minutos, nós temos a fase metabólica, que é uma fase de prognóstico muito ruim, onde todos os mecanismos de lesão celular já estão deflagrados. Então, muito provavelmente, se um paciente que fez fibrilação ventricular está na fase metabólica, muito provavelmente ele deixou de receber atendimento de maneira rápida. E muito provavelmente, diz a literatura, diz os estudos, que há uma chance muito grande desse paciente progredir esse ritmo para uma sistolia, que aí nós temos sim um prognóstico péssimo. Então, pessoal, essa é o que faz a fibrilação ventricular ser essa arritmia mortal tão diferenciada, né? Primeiro, que ela é a que mais acontece no paciente adulto, no ambiente extra-hospitalar, e segundo, é que ela, além de indicar a terapia elétrica de maneira mais precoce e rápida possível, ela possui essas 3 fases distintas. Poxa, professor, mas tem como eu saber qual que é a fase que esse paciente está dessa fibrilação ventricular? Dá apenas para eu deduzir, né? A única forma de eu saber qual é o ritmo que essa vítima está é através da monitorização cardíaca, através do monitor cardíaco. Veja bem, o DEA, o desfibrilador externo automático, quando eu coloco ele consegue me fazer a leitura de que se há indicativo ou não de choque. Ele não me passa qual é a arritmia especificamente, o DEA. Então, se ele me indica choque, eu consigo deduzir que essa vítima está ou em taquicardia ventricular sem pulso, que tem indicativo de choque, ou na fibrilação ventricular, que tem indicativo de choque. Como existe uma probabilidade de 80 a 90%, segundo os estudos, desse paciente adulto estar em fibrilação ventricular, eu deduzo que esteja em fibrilação ventricular. Mas, se a terapia elétrica está indicada, não muda nada se é a TV sem pulso ou a fibrilação ventricular. E se o DEA não indica choque, então eu deduzo que muito provavelmente esteja astolia ou AESP, mas ele não faz uma leitura sistemática. Já o monitor cardíaco dentro de unidades de terapia intensiva, ambulância UTI, ou lá mesmo no pronto-socorro, na hora que eu recebo esse paciente, eu consigo, através da leitura do formato eletrocardiográfico, do desenho eletrocardiográfico, deduzir em que fase pode estar essa fibrilação, né? Primeiro que através da leitura do desenho eletrocardiográfico eu consigo saber qual que é o ritmo de parada, qual que é a arritmia mortal que se está instalada. E se for a fibrilação ventricular, já que o desenho eletrocardiográfico da fibrilação ventricular se dá aqui, ó, vou passar aqui através do dente de serrote, eu consigo fazer uma pequena dedução de qual é a fase que essa fibrilação ventricular está ocorrendo. Sendo que na fase elétrica, que é aquela primeira fase de 3 a 4 minutos, eu tenho um desenho eletrocardiográfico do dente de serrote de maior amplitude, então é o que nós chamamos também de fibrilação grosseira, e a partir da fase hemodinâmica nós temos uma amplitude um pouco menor, o que nós chamamos de fibrilação fina. Sempre que eu coloco um monitor cardíaco para monitorar esse paciente vítima de PCR e observo que ele está numa FV fina, num dente de serrote de amplitude baixa, eu já deduzo que esse paciente pode estar entrando ali numa fase metabólica dessa fibrilação ventricular. Aqui é importante ser discutido com o médico, ser discutido previamente com a equipe, se realmente vale a pena fazer a desfibrilação, já que muito provavelmente a desfibrilação aqui vai evoluir esse ritmo para uma sistolia, então talvez seja mais interessante aqui a RCP adequada, né, de maneira mais insistente. Então é isso, pessoal. Eu sei que foi um vídeo bem rápido, não dá para a gente falar muito mais profundamente sobre tudo que está em torno da PCR e seu atendimento, mas só recapitulando aqui, a gente aprendeu que a PCR ela se apresenta de 4 maneiras, são 4 ritmos de parada cardiorrespiratória, sendo que a sistolia e a AESP ela não tem indicativo de terapia elétrica, desfibrilação, e a
fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, nós temos a indicação de terapia elétrica de desfibrilação. Aprendemos também que na maioria das paradas cardiorrespiratórias em adulto, no ambiente extrahospitalar, nós estamos no ritmo de fibrilação ventricular, ou pelo menos num ritmo que indica terapia elétrica. E que a fibrilação ventricular, ela possui três fases distintas, que também é muito importante para o profissional ter conhecimento dessas fases, que isso vai nortear, vai guiar a sua conduta também adequada, com maior chance de sobrevida para esse paciente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e continue por aqui, que no decorrer desse ano teremos muitas aulas, em especial sobre cardiologia e sobre emergência cardiológica. Até mais!